Muhammad Ali, com toda a sua fama de falastrão, foi considerado um dos maiores atletas da história. Ele dizia que era o melhor e o maior de todos os tempos, e você imaginaria que essa atitude seria interpretada como arrogante. Porém, o boxeador se tornou um ícone mundial do esporte. E hoje vamos analisar como foi que ele se tornou uma pessoa tão fascinante e como ele tinha uma confiança gigantesca, sem parecer ser arrogante. E também como nós podemos impactar outras pessoas da mesma maneira. E a primeira coisa que você deve saber sobre ele é que ele tinha uma língua afiada. Was nothing but a tramp. He's a bum. I'm the world's greatest. He must fall in 5 rounds, but if you talk about me, I'll cut it 3. Predict that this will be Buster's last stand. I will do to Buster what the Indians did to Custer. I'm gonna wipe him out. I'm gonna do something to Joe Frazier that might be illegal. My lawyers told me to bring a bail bondsman to get me out of jail. They might put my tail in jail and get me out on bail after what I do to Joe Frazier. Ele previa que ia massacrar cada lutador que enfrentasse e geralmente conseguia. Você nunca ouviu cabisbaixo dizendo: respeito o talento do meu adversário, venho treinando bastante e acho que vou ganhar essa luta. Não, ele sempre falava de como ele ia esmagar quem fosse o oponente. É claro, ao dizer isso, ele corria o risco de ser visto como extremamente arrogante, mas Muhammad Ali conseguia pôr de lado toda a sua bravura permanecendo simpático. E isso principalmente porque sua confiança era real, mas sua arrogância uma atuação. E você sabia quando ele estava brincando quando fazia comentários deste tipo. Rock, injure a stone, hospitalize a brick. I'm so mean I make medicine sick. Fast. Last night I cut the light off my bedroom, hit the switch, was in the bed before the room was dark. Now I'm gonna hit you 6 times before you count 2. I say go count. Go. 1, 2. You wanna see it again? O hit, uma forma exagerada de se vangloriar, o senso de humor, todas essas coisas fazem com que a audiência saiba que é uma atuação. Nós todos sabemos que Ali não pensava realmente em ir para a cadeia, ou que ele era mais rápido que um raio, e porque podemos nos dar conta que grande parte do que ele disse era apenas brincadeira, perdoamos tal exagero. A lição disso é que se você for tentar se vangloriar, é melhor quando você exagera ao máximo, porque dessa maneira não fica chato para quem escuta. Se você exagerar tanto, ao ponto de fazer outros rirem, então é até possível que esse ato de se vangloriar se torne algo que as pessoas gostem sobre você. Kevin Hart, por exemplo, faz o mesmo tipo de piada. And I will say, you look fantastic. No, it's like, honestly, it looks like somebody drew me. It's like perfect. Este é só um exemplo, porém esse ato exagerado de se gabar pode literalmente fazer com que outros gostem de você, assim como o Ali. Mas vamos deixar claro aqui que muita falação sem agir não significa nada. Parte significativa do carisma do Ali vem do seu talento inquestionável, e ele tinha segurança no que falava. Veja o quão bom ele era. Another jarring right hand that time, folks. Another one. Sonny Wobble. Sonny Wobble. Ali moving in on London. A fuselage of punches by Muhammad Ali. London goes down. Sneaky right hand. Another sneaky right hand. This time he works over the shoulder of Foreman. It's a combination. Muhammad Ali era tão bom que às vezes até parecia que ele tinha superpoderes. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. Por isso, se você for se gabar, tente ir ao extremo para fazer graça. E se você querer demonstrar confiança genuína que inspire as pessoas, se assegure de que você pode provar que é capaz de fazer o que fala. Por mais que o Ali fosse extremamente confiante e mostrasse isso, muito disso se deve ao seu incrível desempenho no ringue. Mas ele não era capaz apenas disso. Ele também era uma força dominante em todas as suas interações. Veja nessa cena como ele ignora por completo o repórter, que o chama de feio, e ele então diz uma das frases mais icônicas da sua carreira. I'm the king of the world. Hold it, hold it. Hold it. Hold it. You're not that crazy. I'm a bad man. I shook up the world. I shook up the world. Essa é uma interação que pode parecer pouca coisa, mas acontece todo o tempo e é importantíssimo que você identifique isso. Se chama choque de enquadros. Falamos disso no vídeo do Bruce Lee e também do Tyrion do Game of Thrones, só que nesse caso, o enquadro do Muhammad Ali indicava que ele deveria ser o protagonista. O enquadro do repórter indicava que ele deveria ser escutado por estar fazendo as perguntas. Estes dois enquadros se chocaram e vemos que Muhammad Ali, como sempre, ganhou a disputa. O vencedor de qualquer choque de enquadros sempre vai ser a pessoa que acredita firmemente no seu próprio enquadro. Peço que você preste atenção na forma em que isso é comunicado. Tenha em mente essas 3 coisas. Primeiro, observe que Muhammad Ali não olha para o repórter, mas o repórter olha para ele. Segundo, que o Ali não responde o que o repórter diz, mas o repórter o responde. E terceiro, como o repórter tenta puxar o Ali para perto, mas o boxeador se mantém firme. I'm the king of the world. Hold it, hold it, hold it. Hold it. You're not that crazy. I'm a bad man. I shook up the world. I shook up the world.
Isso levou uns 8 segundos, o tempo que levou para Muhammad Ali se tornar vitorioso nesse choque de enquadros. Essas pequenas disputas acontecem toda hora no seu dia a dia e de várias formas diferentes. E o incrível disso é que o Muhammad Ali sempre se manteve firme no seu próprio enquadro. E quando nos deparamos com tamanha convicção, é inevitável não notar. Vamos para um outro exemplo que talvez você se identifique. Quando duas pessoas estão prontas para se cumprimentar com apertos de mãos diferentes, veja como Ali mantém firme o seu enquadro. That's it for this week. See you the same time next week. Goodbye. Ele não quis desrespeitar o entrevistador. Por sinal, essa entrevista foi muito divertida. É que ele já está acostumado a determinar o contexto das suas interações. Preste atenção no seu próprio dia a dia. Com quais pessoas você é quem se adapta a elas e quais as pessoas que você é quem mantém o controle da situação. Esse é um exemplo claro que indica quem é o líder dominante em qualquer tipo de relação. Agora, não tem problema nenhum em assumir o papel de seguidor algumas vezes, mas em certas ocasiões, como entrevistas, vendas e até mesmo encontros, geralmente você vai se beneficiar mais se assumir o papel de líder. Muhammad Ali era tão confiante e firme em suas convicções que parecia não ter nenhum medo de ser completamente honesto. E isso pode não parecer grande coisa, mas a maioria das pessoas tem muito medo do que os outros vão chegar a pensar se revelarem quem elas são de verdade. Alguma vez você já esteve numa situação em que você pretendia saber uma coisa só para não passar como ignorante? Observe como Muhammad Ali lidava com esse tipo de situação. I like this. I'm not trying to be funny, and I hope the people don't laugh. Sure. But I barely got out of high school, and the word propagated by Malcolm X. What do you mean? Malcolm X. Admitir que você não sabe, especialmente quando você quer aparentar ser uma pessoa inteligente, demonstra coragem e liderança. Alguma vez você já sentiu vontade de xingar quando alguém que discordou com você dizia que você estava completamente errado? Veja como o boxeador reagia com esse tipo de situação. Not Vietnamese or Chinese or Japanese. You my opposer when I want freedom. You my opposer when I want justice. You my opposer when I want equality. You won't even stand up for me in America for my religious beliefs, and you want me to go somewhere and fight, but you won't even stand up for me here at home. Não foi só o seu talento no boxe, mas sim isso foi o que fez ele se tornar um ícone. Concordando com ele ou não, você sabia exatamente quais eram seus ideais, sabia como ele se sentia, porque te falava na cara. E toda essa energia atraía as pessoas como um imã, porque diferente da maioria das pessoas, ele não tinha medo das consequências de contar a verdade. E nesse vídeo ele estava falando que recusava lutar no Vietnã. E se você não sabe a fundo a história, ele se negou a lutar no Vietnã por conta das suas crenças religiosas. E você deve ter em mente que ele era um negro muçulmano nos anos 60 nos Estados Unidos. Isso é extremamente importante. Things as movies, commercials, advertisements, endorsements, and even the heavyweight championship of the world. This is all there for me if I will only give up my belief, if I will only deny the honorable Elijah Muhammad and the truth that God has given to me. Whatever the punishment, whatever the persecution is for standing up for my religious beliefs, even if it means facing machine gun fire that day, I will face it before denouncing Elijah Muhammad and the religion of Islam. I'm ready to die. Você pode não estar de acordo com as crenças religiosas dele ou ele ter recusado lutar na guerra do Vietnã, mas quando vemos alguém se colocar diante a autoridade e as convenções sociais e saiba que a guerra no Vietnã tinha bastante apoio popular, é difícil não sentir respeito por essa pessoa. Sabemos que a maioria das pessoas seguem cegamente as convenções sociais e quando nos deparamos com alguém tão firme nos seus valores e dispostos a sofrer as consequências de dizer e propagar os seus ideais, parte de nós sente enorme admiração por tal bravura. E se você for levar apenas uma coisa desse vídeo, que seja isso. Pense em algo que você acredita, mas não quer mostrar para o resto do mundo e não esconda mais isso. Você não precisa fazer com que todo mundo acredite no que você acredita, porém seja valente e defenda suas próprias crenças mesmo quando for inconveniente. Pode parecer que você será o único do contra, mas isso é na verdade uma das melhores coisas que você pode fazer para aumentar sua autoestima e irradiar carisma. E se você tiver curiosidade em saber outras coisas que podem te ajudar a irradiar carisma e confiança, existem 4 emoções que causam isso e infelizmente a maioria das pessoas não sabem nada sobre o assunto. Existe uma ordem específica que te ajuda a criar uma inesquecível primeira impressão com qualquer pessoa e se você tiver curiosidade em saber quais são essas 4 emoções, criamos um vídeo que fala justamente sobre isso e vamos deixar o link na descrição. Você clica no link, vai abrir uma nova página e você só precisa colocar o seu e-mail, que você recebe o vídeo na hora para finalmente entender essas emoções. Se você gostou desse vídeo e quiser ser o primeiro a saber quando a gente postar um vídeo novo, clica agora para se inscrever no canal e, é claro, no sininho para ativar as notificações.
Assim você vai ser notificado toda semana quando a gente postar vídeos como esse de como ser mais confiante e carismático nos momentos que realmente importam. Se você tiver alguma sugestão, deixe nos comentários. Muhammad Ali foi sugerido por alguns dos inscritos do canal e foi incrível entender um pouco mais sobre a sua história de vida. Como sempre, espero que você tenha gostado do vídeo e nos vemos no próximo.